Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sim, gente, como vocês viram no vídeo, eu e o meu esposo, a gente foi, sim, enganados. A gente sofreu um golpe e eu quero compartilhar com vocês porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, algumas experiências negativas, eu creio que são pra gente tirar alguma lição, né? E eu compartilhando isso com vocês, eu acredito que uma forma de alerta, né? De alertar, de gente não cair, né? Em conversas, em lábias, né? Porque o ditado diz que quem vê cara não vê coração. Isso é verdade, gente. Às vezes a pessoa se diz ser cristão, se diz ser, né, evangélico, e a gente... eu falo a gente, mas assim, no caso, eu e meu esposo, a gente confiou, acreditou que realmente a pessoa tivesse índole, né? É porque quando a gente é honesto, então às vezes a gente espera que as pessoas sejam honestas com a gente, mas infelizmente nem sempre é assim, né? Então, eu sempre tive o desejo de colocar na minha casa o piso vinílico, pelo fato de ser prático para limpar. Eu acho que é algo assim confortável, né? Porque ele é um piso mais quente. Fora que a estética dele eu acho lindo, amadeirado, né? Então eu sempre falava que quando eu pudesse, eu fosse fazer alguma reforma na minha casa, eu colocaria o piso vinílico. E como a gente mudou aqui para cima e o piso da área que foi transformada numa sala, ele era o piso rústico, o piso de quintal, então nós vimos a oportunidade de realizar o nosso sonho. Então a gente tinha conseguido guardar um valor, né, com muito custo, porque o pobre é assim, né, gente? A gente consegue dinheiro com muita dificuldade, com muito trabalho. Então eu comecei a pesquisar várias empresas, comecei a me interessar pelo assunto e eu percebi que não era só questão de preço também, né? Tinha o custo-benefício, porque dependendo do trabalho, poderia sair mais barato, porém, barato poderia sair caro, porque tem toda uma estrutura por baixo do vinil, tem toda uma preparação, né? Então é necessário usar produtos bons, tem todo um processo que não cabe aqui nesse vídeo também eu comentar, porque não é isso o mais interessante agora. Então, eu fiz vários orçamentos, né, e estava tentando fechar algum, mas o meu esposo tinha conversado com um amigo dele que trabalha nesse ramo, né, que ele não só trabalha com vinílico, mas marcenaria, ele faz de tudo um pouco, parte elétrica. E aí ele é muito bom o trabalho dele, só que ele tinha pegado uma obra muito grande e ele não ia, naquele momento que a gente estava precisando, ele não poderia fazer o trabalho pra gente. Como a gente precisava pra logo, né, a gente precisava mudar logo pra casa, o meu filho ia morar embaixo, então um amigo do Jurandir, ele nos indicou uma pessoa que ele conhecia o trabalho, não conhecia a pessoa, não conhecia a índole da pessoa, mas era uma pessoa que trabalhava, né, na região do Brás, para os chineses. Então ele falou para o Jurandir assim: olha, eu conheço uma pessoa que trabalha com vinílico. E aí passou o contato dele, a gente entrou em contato com ele e no outro dia ele já veio, né, num domingo. Depois é que tudo que passou, a gente começou a ligar alguns fatos e, sabe, entender, né, algumas coisas, né. Em pleno domingo a pessoa saiu lá do Brás de ônibus, né, para vir atrás de um orçamento, devia estar desesperado por conta do dinheiro, né. Mas aí isso a gente se liga só depois que passa tudo. E aí ele chegou aqui, uma pessoa muito agradável, muito atencioso, né, uma pessoa que não teve pressa de ir embora. Ele sentou no sofá, mostrou os modelos, né, mediu, inclusive ele até colocou no orçamento coisas a mais, brinde que ele daria. Nossa, ele aguçou o nosso interesse ainda mais. Então a gente, um preço bom, né, uma pessoa tinha indicado que o trabalho dele era bom, então eu pensei, encontrei a pessoa certa.
E aí ele precisava de um valor para comprar o material. Então, a gente deu 3 mil, fiz um Pix de 3 mil para eles. O meu filho que fez o Pix, porque na hora eu não estava conseguindo fazer o Pix, e ainda meu filho falou assim, mãe, você tem certeza? Mãe, calma, vai devagar, será que é uma pessoa de confiança? Eu, não, filho, com certeza, fulano indicou pra gente, e ele é um cristão, e, bom, eu tinha certeza que tinha sido algo assim direcionado até por Deus. Olha pra você ver o que a nossa, sabe, a nossa ansiedade faz. Muitas vezes a gente toma algumas atitudes precipitadas e fala que foi Deus, né? Então, marcamos o dia, que seria logo, e ele disse que em 3 dias ele terminaria o serviço. Que esse 3 mil seria para comprar o material e depois, quando ele terminasse a mão de obra, a gente pagaria o restante, né? Então, no dia combinado, eu acordei cedo, né? Porque precisava ainda tirar algumas coisas do espaço lá, porque tinha que estar um espaço vazio, né? Então, logo de manhãzinha ele já me mandou um áudio. E aí, com uma voz, gente debilitada, sabe? De quem não tá bem, Dona Rose. Uma voz de sofrimento, sabe? E disse assim, olha, eu não vou poder ir porque eu tô aqui, tomei vacina, a 4ª dose, e tô aqui com reações. E aí eu falei pra ele, poxa vida, você falou que em 3 dias você terminaria, concluiria o seu trabalho, então por que você não esperou só 3 dias para tomar depois, né? Sofreu um infarto e por conta disso eu fico com medo, mas eu falei para ele, mas geralmente pode ser que dê reação. Ele falou, não, mas é por conta que me deram uma vacina diferente, de uma outra marca, e eu tô tendo muita reação, não consigo sair da cama. E é óbvio que a gente compreendeu ele, né? A gente, acima de tudo, nós somos seres humanos e a gente entende sim. Falei, não, tudo bem, então vamos marcar uma nova data, então deixa você se restabelecer bem e aí você vem trabalhar. Aí quando passou os dias, chegando perto do dia combinado, no dia combinado, ele me mandou outro áudio com uma voz ainda mais debilitada, dizendo que não estava se sentindo bem, que ia ir para o hospital, porque estava com medo por causa do coração dele. Mas aí eu comecei já, sabe, dentro do meu coração, sabe, algo me sinalizando que alguma coisa estava estranha, sabe? Não é, gente, que eu sou uma pessoa incompreensiva, pelo contrário, eu sou muito compreensiva. Mas sabe quando você tem aquela intuição? E ainda falei pro meu marido, pro Ju. Eu falei, Ju, algo tá me dizendo que ele tá nos enrolando. E algo tá nos dizendo que ele não vai fazer esse serviço. E aí ficou nessas promessas, né? De que viria e nunca vinha. E aí o Jurandir comentou com esse colega dele. Esse colega também ligou pra ele, mandou mensagem pra ele. Teve um momento que eu falei pra ele assim, olha, então eu preciso do que você me retorna, o Pix com esses 3 mil, né? Deixa pra lá então, não dá pra vir, não tem importância. Ele falou, mas eu já comprei o material, tudo. Eu falei, então eu quero que você me mande a nota, né? Que você, algo que comprove que você realmente comprou esses materiais. Aí ele me mandou uma nota realmente com todos os materiais necessários, porém, embaixo estava escrito que era uma simulação, né? Ele querendo continuar nos enganando. E aí eu mandei um áudio para eles, falando para ele que não, que aquilo não era uma nota de compra, né? Aquilo era apenas uma simulação que ele fez. E aí ele sempre na promessa, o meu marido até colocou o apelido dele de 14 horas, porque toda vez ele falou, olha, tal dia às 14 horas eu acerto. Aí chegava um dia nada, tal dia às 14 horas eu acertava, nada. Aí meu marido, ele chamou apelidou ele de 14 horas. E aí teve um dia que eu conversei com ele, sério, e falei pra ele que eu era uma pessoa muito honesta, que eu sou uma pessoa muito honesta, né? Que o meu erro foi confiar, né? Meu erro é confiar demais nas pessoas. Falei pra ele que da dificuldade que né, da gente juntar um dinheiro. Falei pra ele do sonho, né, que eu tinha de colocar esse vinílico, né? E falei pra ele, olha, da minha parte, eu acho que você já tá semeando pra sua vida, então... Aí, gente, ele contou uma história pra mim,
disse que ele estava devendo para agiotas, que eram pessoas perigosas, e que não só apenas os 3.000 que eu tinha feito de Pix, mas um outro valor que uma outra mulher tinha dado para ele também, ele entregou na mão deles porque eles foram lá para matar ele. Diz ele que foram de moto, 2 pessoas, e ele disse que ele não conseguiu nem pagar o que ele estava devendo, era só juros, em cima de juros, que virou uma bola de neve, que esse valor já era dos juros, que na verdade o que ele estava devendo ainda continuava. Então, assim, eu desliguei o telefone, eu falei pro Jurandir, olha, eu não quero mais saber desse dinheiro. Eu não quero mais saber desse dinheiro, porque pra mim não é mais bem esse dinheiro. Eu fiquei muito mal, gente. Minha pressão chegou a 20, tá? Eu sei que eu ia morrer, porque lógico que é pelo dinheiro, que a gente não consegue nada fácil, é muito trabalho pra gente conseguir as coisas. Mas assim, sabe, aquele sentimento de ser enganada, sabe? Ser passada pra trás. Sentimento muito ruim. E eu fiquei bem triste. E aí, passou alguns dias, esse amigo do Jurandir, inconformado também, porque ele não se conformava, ele chegou até a falar que iria lá na casa dele para buscar o dinheiro, né? Chegou a até marcar prazos, parcelar o valor, tudo que você imaginar ele tentou. E sempre na promessa recebendo a promessa que ele iria pagar. E aí um dia esse amigo do Jurandir falou pro Jurandir assim, Ju, eu vou fazer o trabalho para vocês, eu vou sentar esse vinílico para vocês. Aí eu falei até pro Ju, falei, nossa, Ju, mas poxa, ele não tem culpa, porque assim, ele nos indicou uma pessoa, porém, ele disse que não conhecia a pessoa, assim, não era amigo dele, ele apenas conhecia o trabalho dele, mas não conhecia a índole dele. Então eu falei, Ju, ele tá se sentindo culpado, então não, fala pra ele que não precisa não, ele não tá devendo nada pra gente. Mas ele se compadeceu de uma tal forma que ele falou, não, eu quero colocar e eu não quero aceitar nenhum real de vocês. Não quero dinheiro, valor nenhum, quero que vocês me paguem. E aí a gente acabou aceitando, né, de ver a boa vontade dele. E aí ele marcou uns dias que ele estava em casa, né, queria tirar uns dias mesmo, que já ia tirar esses dias em casa. E ele veio, gente, meu esposo ajudou ele, né, ajudou assim, né, deu um apoio. E ele também ensinou meu marido a colocar, isso foi muito bom. E ele fez todo o trabalho, gente, com muito capricho, com muita alegria, sabe? Ele chegava aqui na minha casa e ele queria até nos ajudar, ele até acabou nos dando algumas coisas, como luzes, nos deu um móvel, uma mesa, ele nos deu outras coisas também, deu dicas, nos orientou. E ele vinha pra cá, era tudo muito divertido, sabe? Enfim, ele deixou tudo bonitinho, tudo certinho. E o dinheiro do Pix nunca mais a gente viu. Ah, gente, é triste, né? Porque quando ele chegou aqui, essa pessoa que ia realizar o trabalho, ele disse que ele era evangélico, que ele era um cristão. E eu falei pro meu marido, dizer que é cristão, dizer que é evangélico não quer dizer nada, né? Nada. Porque tem pessoas que ateu, eu conheço gente ateu, que é de caráter, que é de índole, que é de palavra, né? Então, assim, bobos somos nós que caímos na lábia, né? Acreditamos, porque era uma pessoa bem comunicativa, sabe? Uma pessoa que conseguiu nos ludibriar. Então, gente, fica aí uma experiência negativa, mas que eu acredito que em tudo, né, a gente aprende, só não aprende se não quiser. Eu aprendi com isso, em não confiar mais. Sempre eu preciso de algo, de um documento, eu preciso nunca dar o valor, porque a gente deu 3.000, mas depois a gente teve que comprar, obviamente, todo o material para o amigo dele poder colocar. Então, saiu o preço que a gente ia pagar mesmo. E até eu falei pro meu marido, quem sabe, né, um dia ele, sei lá, só no sonho, né, ele entra em contato com a gente para devolver esse dinheiro e a gente
Eu falei pro Ju que eu daria esse dinheiro pra esse amigo dele. Mas mesmo se isso não acontecer, a gente com certeza pode retribuir ele de uma outra maneira, né? Então é isso, gente. Não confie, não confie. Eu conheço pessoas que confiam em parentes, que confiam em amigo, que confiam, sabe, em pessoas que eram cristãs e acabou passando por processo até de como consequência de depressão. A pessoa teve depressão porque sujou um nome e virou uma bola de neve, a pessoa pegou um empréstimo. Então assim, gente, o nosso nome a gente tem que zelar, né? A gente tem que zelar, independente se você é crente ou não, você tem que zelar do seu nome. Se você comprou, você tem que pagar, né? Se você pegou emprestado, você tem que devolver. E tudo isso não tem a ver com religião, tem a ver com caráter, né? A gente tem que ter caráter. E no final das contas a gente não perdeu muito, né? Não perdeu muito, né? A gente ganhou a aprendizagem. E da próxima vez agora a gente vai fazer as coisas tudo certinho, como tem que ser. Tá bom, meus amores? Um beijo. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você gostou, compartilhe. Você já é inscrito? Se inscreve, isso daí é muito importante. Tem pouquinhas visualizações ainda, pouquinhos seguidores, como eu já sempre falo nos meus vídeos. E o início é assim mesmo, né? Ninguém começa, né, grande, né, na plataforma, todo mundo começa, a maioria começa galgando aos pouquinhos. Então, eu conto muito com vocês, tá bom, gente? Conto muito. E também comenta se você já passou por algum processo assim, que você foi enganado, que você sofreu um golpe. Compartilha aí essa experiência para ajudar outras pessoas, tá bom? Beijo e até o próximo vlog.